Revolução Francesa, Americana e Inglesa trazia como cidadão apenas o homem branco dotado de patrimônio ou renda. Os trabalhadores não exerciam plenamente sua cidadania, as mulheres, os negros, né? Todos eram excluídos no exercício pleno da cidadania, formal, no sentido de poder votar e ser votado, e que trazia consequências no campo dos direitos. Eles não tinham plenitude no exercício dos seus direitos. Foi o movimento dos trabalhadores o primeiro a romper com isso. Eu marco muito as jornadas de junho de Paris, 1848, onde os trabalhadores foram massacrados, mas eles surgem na Europa como atores políticos. Décadas depois passam a conquistar o direito a voto e, a partir do direito a voto, uma série de direitos. As mulheres sufragistas, no começo do século XX, representaram o voto feminino e, a partir da conquista do voto feminino, uma série de direitos. Os negros, a mesma coisa no Novo Mundo, né? Portanto, os direitos, como nós conhecemos, e a democracia universal, não foram concessão da elite. E no começo do século XX se acreditava imensamente que essa democracia universal, que as decisões da maioria seriam necessariamente decisões humanamente justas e éticas, porque pela primeira vez na história humana a maioria da sociedade constituía e participava das decisões políticas. A crise surge com a ascensão do nazismo e do fascismo. A resposta que o direito e a política tiveram para o que houve na Alemanha e na Itália foram as constituições rígidas do pós-guerra. Textos jurídicos que são superiores no sistema jurídico e que determinam um conteúdo político, ideológico e moral que deve ser observado nas decisões políticas, portanto, limitam as decisões políticas. No mínimo, os direitos de liberdade devem ser respeitados pelas decisões políticas, não podem ser por elas agredidos, e no mínimo os direitos sociais devem ser por elas realizados. Portanto, são constituições que estabelecem a chamada democracia constitucional, que é um modelo de democracia e de constitucionalismo que não é neutro. As constituições não são neutras, elas fazem claramente uma opção por direitos de liberdade, por direitos sociais, por direito das mulheres, por direito dos pobres, por direitos dos negros, por direitos dos LGBTs. Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia. A Constituição de 88 no Brasil é tributária dessa tradição, né, com as características próprias do nosso país e da América Latina. A Constituição de 88 é uma semente antiditadura. Ela não é neutra. Ela é uma Constituição que visa claramente evitar que volte a ocorrer no Brasil um sistema autoritário. E mais do que isso, é uma Constituição que garante no mundo talvez a mais completa lista de direitos expressos numa Constituição. É a primeira Constituição, por exemplo, a estabelecer pela primeira vez a verdadeira democracia universal. Até pouco tempo antes da Constituição de 88, os analfabetos não votavam. E com isso se excluiu um imenso contingente de brasileiros do direito a participar das decisões políticas. É um pouco antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88 é a primeira Constituição a trazer esse direito, a incorporar os analfabetos como eleitores. Portanto, é a primeira vez na nossa história que nós temos uma verdadeira democracia universal no Brasil. É uma Constituição de uma imensa importância histórica. É uma Constituição que significou um imenso marco civilizatório na nossa história.